E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa videoaula, ela é referente à aula 10 da nossa apostila 2, ácidos nucleicos, características gerais. Na verdade, uma revisão de algo que nós vimos lá no primeiro ano do ensino médio, mas como tem muito tempo, eu vou explicar tudo de forma detalhada. Primeiro, o que são esses ácidos nucleicos? É o DNA e o RNA, né? O ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico. E o que esses dois ácidos nucleicos, né, eles têm em comum? Eles são formados por nucleotídeos. Então, é sempre aquele mesmo exemplo. Imaginem uma molécula muito grande formada por unidades bem pequenas. E essas unidades, elas são chamadas de nucleotídeos. Então, imagine aqui, ó, peguei essa pulseirinha minha. Então, a pulseira completa seria o DNA ou RNA. Só que cada parte dessa pulseirinha é formada por uma conta, por uma bolinha. Então é uma unidade. Então, o DNA, o RNA, é formado por unidades, né? A gente pode chamar isso de monômeros, chamados de nucleotídeos. Outra diferença é que se essa pulseira fosse um DNA, ela seria assim, ó, uma fita dupla, estaria dando umas voltinhas assim. E se ela fosse um RNA, ó, E se ela fosse um RNA, ela seria só assim, ó, uma fita única. Então, essas são algumas das diferenças. Bom, mas vamos lá. Vamos ver primeiro o que eles têm em comum, que são os nucleotídeos, né? O que é um nucleotídeo? Aqui na apostila tem uma representação, ó, a imagem ela vai estar espelhada. Então você deve pegar a sua apostila para você olhar. Cada nucleotídeo ele é formado por três partes, por três subunidades, que é um grupo fosfato. Lembrando, né? Grupo fosfato é quando a gente tem fosfato ligado ao oxigênio. Depois nós temos aqui um açúcar. Esse açúcar é um açúcar de 5 carbonos. E todo carboidrato de 5 carbonos a gente chama de pentose. E a pentose do DNA é uma desoxirribose. E a pentose do DNA, perdão, do RNA, é uma ribose. Então, tanto o DNA quanto o RNA tem um açúcar de 5 carbonos, tem uma pentose. Só que a pentose dos dois, elas são diferentes. Porque a pentose do DNA é chamada desoxirribose e a pentose do RNA é chamada de ribose. Qual que é a diferença entre essas duas pentoses? Olha só, primeiro pelo nome, né? DNA desoxirribose, RNA ribose. Então, o DNA ele tem um oxigênio a menos, desoxi, não parece? Oxigênio vai embora, perdeu um oxigênio, desoxi. Eu penso nisso. Então, quando a gente olha a estrutura aqui, olha só. Aqui nós temos o carbono número 1. Nossa, tá tudo escuro, hein? Vocês não estão vendo nada. Bom, agora melhorou. Carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, 4 e 5. Beleza. Aqui no carbono número 2, ó, peguem a apostila de vocês. Tem gente aí que tá sem apostila. Tô vendo aqui. No caso do RNA, aqui no açúcar número 2, a gente tem uma hidroxila, um OH. Cadê? Aqui, ó. A gente tem uma hidroxila, um OH. Agora, isso no RNA. No RNA, a gente tem uma hidroxila que é um OH, certo? Já no DNA, não tem uma hidroxila, tem só um hidrogênio. Então, ele perdeu quem? Perdeu o oxigênio. Então, no açúcar do DNA tem um oxigênio a menos. Por isso que chama desoxirribose. Esse ox aí é de oxigênio. Bom, maravilha. Então, no nucleotídeo a gente tem um grupo fosfato, uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, e uma base nitrogenada, ou seja, uma molécula que tem como um dos elementos químicos o nitrogênio, né? Por isso base nitrogenada. Bom,
E essas bases nitrogenadas, elas são aquelas clássicas, né? Adenina, timina, citosina, guanina e uracila. Só que se a gente estiver falando do DNA, não tem a uracila. É só adenina, timina, guanina e citosina. E se eu estiver falando do RNA, não tem timina. Aí entra a uracila, mas sai a timina. Então vai ser adenina, citosina, guanina e uracila no RNA. Muito bem. Mas o DNA, como eu falei, ele é uma fita dupla. Então, se é uma fita dupla, olha só. Esse nucleotídeo está formando um par com esse aqui. E esses dois nucleotídeos, eles estão ligados. Eles estão ligados por uma ponte, uma ligação de hidrogênio. E essa ligação, ela ocorre a partir das bases nitrogenadas no DNA, porque no RNA a fita é única, fita simples. Então, já que no DNA a gente tem duas fitas, uma, duas, e elas pareiam, elas estão ligadas, e esse pareamento ocorre através das bases nitrogenadas, quer dizer que as bases formam pares. E aí eu tenho certeza que vocês se lembram daquela matéria, né? Que a gente viu lá no primeiro ano, onde adenina pareia com timina e guanina pareia com citosina e vice-versa. Timina vai parear com adenina e guanina vai parear com citosina, citosina com adenina, com guanina e assim vai. E a uracila? A uracila é só do RNA, então a uracila não pareia com ninguém. Bom, e aí tem aqueles macetes, né, pra gente não esquecer, tipo adenina e timina, Aguinaldo Timóteo, guanina e citosina, Gal Costa. Então são vários aí. Tem até uma musiquinha que eu ensino para vocês, mas eu não vou cantar de forma alguma aqui. Na sala de aula depois a gente pode lembrar dessa musiquinha. Mas beleza, vamos lá, vamos continuar. Só que essas bases nitrogenadas, ó, adenina, guanina, timina, citosina e uracila, elas são classificadas em grupos, elas são agrupadas. E elas são agrupadas, nossa, eu tô suando aqui, transpirando. Elas são agrupadas no grupo das purinas e das pirimidinas, ou bases púricas e pirimídicas, tanto faz. Bom, e qual é a diferença? A diferença, pessoal, é que as bases púricas, são formadas por dois anéis de carbono, ó. Aqui dois anéis, dois anéis. E as bases pirimídicas, elas são formadas apenas por um anel de carbono. Bom, e quem está dentro de qual grupo? Nas bases púricas, ou nas purinas, nós temos a adenina e a guanina. Ah, como que eu faço para lembrar? Eu também ensinei um macete. A palavra púrica ou purina lembra o quê? A palavra pura. Pensa numa substância pura e importante. A água. A água não é pura e tem que ser importante? A água é importante para nós e ela é importante pura, livre de bactérias, né? Então, lembrou de pura, lembrou de água. Água, AG, adenina e guanina. E as outras? Aí é o resto. O que sobrar, as pirimídicas. Então, quem que sobrou? Já que a adenina e guanina é púrica. Sobrou a citosina, a timina e a uracila. Essas três bases são pirimídicas ou pirimidinas. Então, os dois nomes estão corretos. Bom, aí, pessoal, a gente tem, para finalizar essa aula, falando um pouquinho especificamente da molécula de DNA. Então, tá falando aqui que a molécula... Ó, aqui tem as imagens, né, mostrando o pareamento e mostrando a estrutura do DNA, ó, uma cadeia de nucleotídeos ligados, uma cadeia polipeptídica. Nós temos aqui que essa fita ela é em dupla hélice e tal. Bom, e aí tem uma relação importante. Tem um detalhe. Essas bases nitrogenadas que formam pares, elas podem se ligar, elas podem se parear
Aliás, elas podem não, elas vão se parear através da ligação de hidrogênio, né? Então, uma base nitrogenada se liga à outra. Através de qual ponto da base nitrogenada? A partir do hidrogênio. Então, imagina, aqui tem uma base nitrogenada e aqui tem outra. Elas poderiam se ligar assim, poderiam se ligar assim, poderiam se ligar assim. Isso tudo é ligação. Mas imagina que só aqui, ó, é que tem hidrogênio. Então, vou fazer um risquinho. Ó, só aqui que tem hidrogênio. Então, o que vai acontecer? A ligação vai ocorrer nesse ponto. A ligação entre hidrogênios. Só que podem ser a ligação ocorrer entre 2 ou 3 hidrogênios. Então, a gente pode ter uma ponte dupla ou uma ponte tripla de hidrogênio. Aí isso vai depender dos pares. Então, olha só. A... Ai, ai, ai. Aqui não está falando. Agora eu me esqueci, mas depois eu vou... No finalzinho eu procuro aqui. Mas se não me engano, a adenina e a guanina são 3 hidrogênios. Perdão, a citosina e a guanina são 3, a adenina e timina são 2. Mas essa informação depois eu trago para vocês. Eu realmente não me lembro agora. Mas uma outra informação muito importante que a gente tem é uma a relação de Chargaff. O que é essa relação de Chargaff? A relação de Chargaff ela é super simples, mas ela cai muito em vestibular. Então, olha só. A quantidade de adenina que eu tenho numa fita de DNA corresponde à quantidade de timina. E a quantidade de citosina corresponde à quantidade de adenina. Então, por exemplo, se eu falo o seguinte, 30% da fita de DNA é de citosina. Logo, 30% vai ser de guanina. Beleza. Então, 30% citosina, 30% de guanina. 30% mais 30%, 60%. Então, o restante da fita, 40% que sobrou, é adenina e timina. Metade para adenina e metade para timina. Então, 20% adenina, 20% citosina. Aí no Enclass tem os exercícios assim, que estabelece essa relação de Chargaff. E aí vocês vão fazer e depois nós vamos corrigir, tá certo? Então, é isso aí. Essa videoaula de hoje ela é mais curta. Nós vamos falar novamente sobre o DNA e o RNA, a gente vai falar sobre o metabolismo desses dois ácidos nucleicos e a gente vai voltar nessas informações que nós vimos aqui nessa videoaula. Então, façam em classe, a tarefa mínima, o plural, igual vocês estão acostumados a fazer, e na próxima videoaula eu corrijo os exercícios e trago a informação de quantas ligações de hidrogênio ocorrem entre os pares, tá certo? Então, grande abraço e tchau.